Boa noite aos alunos do anexo, professor Rodrigo mais uma vez, hoje para deixar aqui a nossa aula de inglês. Estamos vivenciando a 12ª semana do nosso ensino remoto, hoje dia 21 de julho de 2020, quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Falaremos hoje sobre os falsos cognatos, que existem não apenas no inglês, mas também no espanhol. Você já deve ter percebido que existem palavras que são muito parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita, com as palavras em português, no espanhol e também no inglês. Estas palavras elas são chamadas de cognatas, porque há uma relação aí de significado, são semelhantes na forma de escrever e pronunciar, então são chamadas de cognatos. No espanhol nós temos um número bem maior de palavras cognatas, porque como já comentamos em aulas passadas, a nossa língua e a língua espanhola são mais próximas do ponto de vista histórico, tem a mesma raiz histórica, como nós vimos, que é o latim, e no caso do inglês isso não acontece. Mas nós temos também palavras no inglês que são bem parecidas com as palavras em português, que se pronunciam de forma semelhante, que se escreve de forma semelhante e tem significado semelhante. Então, neste caso, são as palavras cognatas, nós chamamos de palavras cognatas. No entanto, e este é o assunto hoje da aula, existem palavras que são falsos cognatos, ou seja, nos induzem ao erro quando vamos traduzir, ao pé da letra, transportando de uma língua para outra. Então temos essa surpresa na hora da tradução, porque essa tradução ela nem sempre acontece de maneira exata. Então algumas palavras costumam causar confusão aí nas pessoas que estão aprendendo uma nova língua, pessoas que viajam para outro país ou que têm contato com alguém que fala outra língua, porque tende a traduzir de forma literal as palavras que têm grafia, ou seja, escrita, e pronúncia semelhantes. Então vamos abordar hoje, na nossa aula de inglês, a questão dos falsos cognatos. Ao começar a aprender inglês, você deve ter percebido que algumas palavras possuem grafia e significados semelhantes ao português. Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, em inglês nós temos a palavra problem, que lembra muito a palavra em português problema. Então, neste caso, nós temos o significado em inglês muito parecido com o significado em português, como ele mostra aqui. Então, em inglês, o problem é uma situação que causa dificuldades, assim como é em português também, uma situação conflitante, dificuldade. Então, neste caso, nós temos no inglês problem e no português problema semelhanças na escrita e na pronúncia, e também no significado. Como você pode perceber, essas palavras são parecidas e possuem definições parecidas, certo? Então, essas são as chamadas palavras cognatas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma frase. I have a very serious problem in my life. Traduzindo seria, eu tenho um problema muito sério em minha vida. Então, uma dificuldade. Problem é bem parecido com o problema em português, então é uma palavra cognata que você pode associar uma à outra sem problema nenhum. Aqui na imagem, na interrogação do bonequinho aí, ele diz, what's the problem? Qual é o problema? Então, em português eu também falo isso sem problema nenhum. Problem como problema, como dificuldade. Então, neste caso, nós temos uma palavra cognata. Assim como acontece com banana, por exemplo, que se escreve da mesma forma, tem uma pronúncia semelhante. Então, nesse caso, é uma palavra cognata. Entretanto, apesar da grafia parecida, algumas palavras em inglês possuem um significado totalmente diferente em português. Lembrando que isso pode acontecer em qualquer idioma. Eu dei aqui também um exemplo do espanhol, que tem também palavras cognatas, mas também
as palavras que são falsos cognatos. Estas palavras que costumam nos induzir aos erros, né, na tradução, são chamadas de falsos cognatos ou também de false friends na língua inglesa, falsos amigos, né? Por isso você deve ficar atento para não cair em alguma pegadinha de falso cognato e errar em algum teste ou até mesmo em entrevista de emprego. Para iniciar aqui eu tenho duas palavras que eu vou perguntar aqui o significado, o que você acha que é? Eu tenho aqui pretend e tenho prejudice. Pretend e prejudice. No primeiro momento, se você não conhece o significado dessas palavras, você é induzido a traduzir da seguinte forma. Pretend deve ser pretender. E prejudice deve ser prejudicial ou prejuízo. Essa seria a associação lógica que você faz. No entanto, essas palavras elas enganam na tradução. Então vamos ver aqui qual o significado destes falsos cognatos. Então, pretend é fingir em inglês. Em português, o termo pode ser confundido com a palavra pretender. Porém, em inglês, o termo quer dizer fingir. Quando precisar dizer pretender em inglês, o correto é intend. Então, eu pretendo seria I intend. O pretend fica para fingir alguma coisa. Então, exemplo. He's not asleep. He's just pretending. Ele não está dormindo. He's not asleep. He's just pretending. Ele está apenas fingindo. Isso acontece também com prejudice, que é o preconceito, né? Você provavelmente tentou aí traduzir como prejuízo, mas prejudice é preconceito em inglês. Então, a palavra prejudice pode remeter ao verbo prejudicar da língua portuguesa. Porém, o termo quer dizer preconceito em inglês. A tradução em inglês do verbo prejudicar é to harm. Então, aqui nós temos um exemplo com prejudice. It takes a long time to overcome these kinds of prejudices. A tradução seria: leva muito tempo para superar esse tipo de preconceito. Então veja aí que prejudice não é prejuízo, mas preconceito. Vejamos agora alguns dos falsos cognatos mais comuns da língua inglesa. Então eu separei aqui algumas palavrinhas, não são muitas. A lista de falsos cognatos, de false friends, é enorme. Então eu separei aqui algumas apenas para que conhecêssemos aí e evitar o erro nas futuras traduções que vamos fazer. Então aqui nós temos college. O que as pessoas acham que significa college? Colégio, né? School, college. Na verdade significa faculdade. Também utilizado university, que é universidade, né? Então aqui nós temos library. Library, as pessoas acham que é livraria, quando na verdade é biblioteca. A livraria seria bookstore. Nós temos lunch, que é uma das refeições, né, do dia. As pessoas acham que é o lanche, mas lunch é almoço. Em seguida nós temos a palavra mayor. As pessoas acham que é maior, né? Maior em inglês seria biggest. Mayor, na verdade, é prefeito, é o político, mayor. Nós temos anthem. As pessoas acham que é Atena ou antena, quando na verdade é o hino, American Anthem, então o hino americano. Nós temos parents, essa palavra costuma confundir, então parents as pessoas acham que é parentes, mas parents são os pais, se refere a pai e mãe, somente. Os outros parentes é outra coisa. Passando aqui nós temos exit, que significa saída, né? As pessoas acham que pode ser hesitar, pensar, exit. Fabric, todo mundo acha que é fábrica, mas é tecido. Então, tecido de roupa, fabric. A fábrica de trabalhadores, né, de produção seria factory. Próxima palavra, realize, que significa perceber, as pessoas acham que é realizar. Nós temos shoot, muito confundido com chutar, quando na verdade é atirar. Na sequência nós temos pull, que é puxar, as pessoas acham que é pular.
push, que é empurrar. Eu chamo a atenção aqui para essas duas palavrinhas porque elas sempre aparecem em filmes, em desenhos, ou mesmo em lugares em que circulam estrangeiros, como aeroportos, shopping centers. Sempre tem lá a porta, né? E tem push. Aí a pessoa acha que é puxar, quando na verdade é o contrário, ela deve empurrar. Isso acontece tanto com push quanto com o pull. Depois aqui nós temos tax, que significa imposto, e muitas pessoas traduzem como táxi. Qual é a conclusão que chegamos? Algumas palavras em inglês, em espanhol também, né? Podem, ou qualquer outra língua, podem confundir quem está aprendendo outra língua por serem muito parecidas com os termos em português. Por conta disso, é importante estar sempre atento e procurar alguns dos significados e traduções para evitar situações embaraçosas e garantir perfeita comunicação ao conversar, ler e interpretar textos em outros idiomas. E é justamente isso que eu proponho aqui para finalizarmos a nossa aula. Uma breve pesquisa complementando aí essa nossa lista de falsos cognatos, de palavras que confundem na tradução. Então você vai pesquisar, searching, pesquisando, pesquisa. Você vai pesquisar o significado dessas outras palavras falsas cognatas da língua inglesa. Então aqui eu tenho novel, então provavelmente você vai achar que é novela, né? Mas não é. Nós temos pasta, support, actually, attend, sensible, journal, preservative e expert. Você vai, então, pesquisar num dicionário ou na internet o significado destas outras palavras que são também palavras cognatas, ou seja, parecem ser uma coisa, mas na verdade não são na tradução. Tá certo, pessoal? É somente isso que vocês vão fazer. É importante que vocês assistam ao vídeo que eu estou deixando no aplicativo, em que a professora ela explica melhor essa questão das palavras cognatas, dos falsos cognatos, tá certo? É um vídeo curto, ela explica em que contexto essas palavras costumam ser utilizadas, então você vai ampliar aí o seu conhecimento, a sua lista de palavras que não podem ser traduzidas ao pé da letra, tá certo? Porque parecem ser uma coisa na escrita, na pronúncia, mas na verdade significam outra. Espero que consigam responder e devolver essa atividade. Qualquer dúvida vocês podem perguntar pelo privado, eu respondo assim que puder. Bom trabalho a todos, boa noite.